Acabei de chegar da rua, nem me preparei direito para gravar esse vídeo. Nem sei se eu vou publicar esse vídeo. Eu não sei se eu vou publicar esse vídeo, mas eu sei que eu preciso falar, até para organizar algumas coisas, até para que isso se organize até na energia deste trabalho, para que isso se organize neste canal. Eu não sei exatamente como iniciar, porque não há nada de natureza discursiva a ser desenvolvido, mas é uma reflexão que eu quero compartilhar com quem já acompanha aqui o nosso conteúdo há mais tempo. Eu tenho repensado sobre a forma de trabalho e de conduzir o trabalho aqui nesse canal. E veja que isso tem me revisitado bastante recentemente. Por que eu compartilho o que eu compartilho? Eu não sei qual que é a sua visão sobre mim, eu não sei qual que é a sua interpretação sobre mim, eu não sei o que você projeta sobre mim. Eu só sei de mim. Quando tá meu coração, minha consciência, eu e Deus, eu sei o que é que tá aqui. Eu comecei esse trabalho, e desculpa olhar para baixo, porque eu tô no processo de ruminar, de digerir, de alquimizar algumas coisas. Então, nem sempre vou estar olhando aqui. Porque é um processo profundo aqui agora, que eu tô dividindo, se é que eu vou publicar, se é que eu vou dividir de fato, mas eu preciso também me ouvir. Por que eu faço o que eu faço aqui no YouTube? Porque há 2, 3 anos atrás eu achei que tinha algum glamour ser youtuber e falei, nossa, eu vou lá causar no YouTube, fingir que eu sei alguma coisa e fazer... Não sei, porque pode ter gente que olha e interpreta assim. Só que é importante deixar claro uma coisa, eu faço o que eu faço, e isso calhou de acontecer aqui no YouTube. Primeiro que isso já faz 11 anos. E eu faço o que eu faço porque a minha natureza é de professor. Não professor no sentido de a verticalidade. Eu sou professor, estou aqui para ensinar. Eu acho que professor é o que mais aprende. A gente fala as coisas para que a gente possa aprender melhor. Em termos de didática, uma das coisas que mais faz com que a gente aprenda as coisas é a gente ensinar as outras pessoas. Ou seja, não é ensinar no sentido de eu sei e você não sabe. É compartilhar. É como a chama de uma vela. Quanto mais eu compartilho essa chama, mais a luz ela aumenta. E aumenta para mim também. E eu sou um professor nato de nascença no sentido de assim... a minha família de professores, a linhagem... Os meus 2 avós, minha avó, meu pai, minha mãe... Professores. E quando eu era criança e estava assistindo a aula na escola, eu ficava pensando, nossa, um dia, quando eu for professor, eu vou fazer assim, 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 diferente desse professor. E ficava bolando os esquemas didáticos. Eu acho que eu nasci um educador. E me formei educador. Eu sou formado como pedagogo. Eu sou um pedagogo. Eu fui fazer pedagogia, mesmo quando todo mundo à minha volta falava, não faz pedagogia porque educação não dá dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho um ideal. Mas educação, ó como que tá a educação, tá tão complicada aqui no país. Justamente por não concordar com a forma atual que a educação se encontra, eu acho que alguém precisa fazer alguma coisa. Se ninguém quer, eu vou. Eu acredito numa educação diferente. Eu acredito numa educação mais integrativa. Eu acredito numa educação para uma autorrealização, para uma harmonia social, para um respeito à vida, um respeito ao meio ambiente, um autoconhecimento, uma gestão emocional, uma educação financeira.
para a gente não ficar dependendo das nossas condições materiais apenas de instâncias macro e fora da gente, que no final das contas nunca estão interessadas na gente, né? Se a gente não aprende a se virar no meio disso e se harmonizar com os recursos, então assim, eu acho que a gente tem que aprender essas coisas, tem que aprender valores humanos, laicos. A gente tem que aprender meditação laica, sem religião, mas esse encontro com a gente mesmo, a gente faz muito barulho no mundo. Não só barulho físico, a gente faz muito barulho mental. E eu acredito numa educação que desenvolva amor, fraternidade. Eu sei que soa clichê, mas enfim, é o que eu acredito e ponto. E fui me tornar educador. Só que eu entendo o educador para além do estereótipo. Eu acho que um educador ou uma educadora não se resume a alguém que cobra R$70 hora aula para dar reforço de português e matemática, ou às vezes para passar um conteúdo que honestamente, olho no olho, honestamente, aquela criança vai decorar aquilo, na melhor das hipóteses, vai vomitar aquilo numa prova, uma semana depois vai esquecer porque não fez sentido nenhum para a pessoa, não dialogou com a realidade dela. Em termos de vida não vai fazer muita diferença. Não tudo, porque a gente aprende coisas legais no método que a gente tem, dá para salvar alguma coisa. Mas você sabe que muita coisa entra por uma orelha, sai pela outra, e as coisas realmente importantes da vida, que deveriam estar preparando a gente desde pequenininho, a gente vai aprender batendo a cabeça mundo afora e depois. Se lascando muitas vezes, porque a gente não sabia, não tinha base, não tinha referência. Estavam ensinando outras coisas pra gente Mas a gente descobre depois, vai descobrindo que existem coisas na vida que são muito importantes a gente saber, que nem sempre vai ter um professor na escola para falar isso para você. As coisas que realmente transformam a nossa realidade qualitativamente não estão no currículo escolar. Não desprezando o conhecimento que a gente tem. Não é isso. Mas eu penso que talvez ele fosse importante entrar de uma forma complementar a outras abordagens mais integrais de visão de ser humano. Qual que é a nossa visão de ser humano numa escola? A gente está formando uma criança para quê? Para ser um cidadão melhor, um cidadão mais em harmonia com ele, com o meio? Para falar o básico. Ou a gente está querendo, no fundo, eu já trabalhei em escolas, que a gente vê nitidamente essa visão por trás. Ou será que a gente não está querendo formar só uma mão de obra especializada, mais um parafuso na grande máquina social para que as coisas continuem automáticas, os seres humanos continuem automáticos e não encontrem sentido, esperando que um dia a felicidade vai vir e praguejando o mundo e sendo cada vez mais egoísta Mas esse vídeo não é sobre... Eu não vou fundo sobre escola, estou só revisitando isso contigo. Eu acredito que o educador, que a educadora tá além desse estereótipo do cara que ensina português e matemática, e nada contra o cara que ensina português e matemática, embora seja muito contra a qualquer instituição que defina educação, reduzindo ela a mera instrução e achando que apenas português e matemática constitua de fato uma formação responsável do indivíduo humano. E esse canal é uma das maneiras que eu encontrei de partilhar aquilo que transborda de mim, dos assuntos que eu fui aprendendo, que foram me ajudando. Que fizeram a diferença e que talvez pouca gente falasse, né? Não pouca gente, mas enfim, pelo menos na época que eu estava, com a idade que eu estava,
Na escola, na faculdade, era só eu falando aqui. Claro que em outras escolas tinham mais parceiros de ideal, mas assim, sempre foi uma coisa meio minoritária, sabe? O cara tá lá falando de, né, que a gente existe algo além disso tudo que está sendo mostrado pra gente. E resolvi compartilhar. Não só eu venho de uma família de professores, eu venho de uma família também de pessoas muito ligadas à espiritualidade. E professores que dialogam com isso. Acho que até da própria família lá atrás, né? Levi. Yuri Levi. Levi vem dos levitas. Os antigos sacerdotes lá do povo hebreu já exerciam essa função. Vai ver que tem alguma coisa aí, não sei. Não tenho a pretensão de que tenha, mas eu acho, falando agora, me ouvindo falar, eu acho até curioso. Não sei, pode ser que não tenha nada a ver também. Busquei me formar um pouco mais nas áreas que eu estava abordando. Venho de uma família bastante envolvida com esses assuntos. Dei minha primeira palestra. E estou falando isso, não estou falando isso para me achar para nada. Eu estou te dando um fato para você entender o contexto. Mas eu me dediquei tanto a essa questão que eu comecei a trabalhar publicamente com isso que eu faço aqui no canal quando eu tinha 16 anos de idade, com palestras pelo Brasil. Tinha um povo louco que me convidava para falar. E eu falava, isso mexia comigo. Eu falava. Se falava bem, se falava ruim, se falo bem, se falo ruim, não sei, eu sei que eu falo. Isso é natural, transborda. E se eu não faço, algo me atravessa e faz com que eu continue. E sempre que eu fiz esse trabalho, sempre foi de uma forma bem despretensiosa, porque palestra, tudo de graça. YouTube, na época que eu comecei, monetização, nem existia. E outra coisa, eu tô esperando o dia em que essa lenda de que youtuber é milionário, eu estou esperando ainda um dia que isso vai chegar, porque espero que chegue, mas, fio, nada a ver. A gente faz pelo ideal. Pelo ideal. Porque a minha hora aula de educador no YouTube é centavos. E olhe lá. A gente continua pelo ideal da coisa. Mas entra muito nessa questão também da espiritualidade, que vem desde a infância. Tem um contexto familiar que foi muito produtivo para ter referências, para conversar, para dialogar, para transbordar, para falar o que eu ia aprendendo, vendo desde criancinha. Para quem não sabe, a minha família teve um envolvimento muito grande. Meu pai conviveu um período com Chico Xavier, e aqueles valores todos foram passados família dentro. Essas atividades todas, estudos todos foram muito fortes. E eu não gostava disso quando criança, e de repente eu tô aqui, tô olhando e falo, cara, não acredito que eu tô fazendo isso também. E não sei porquê, mas tô fazendo. De repente fez sentido e tô aqui. Embora de um jeito diferente, do meu jeito, mas, enfim. O fato é que aí depois, né, também busquei me especializar na área da meditação, que foi uma coisa muito forte também desde a pré-adolescência, tinha exemplo disso em casa. Me pós-graduei na área do yoga, da meditação. Comecei a buscar me aprofundar, escrever livros sobre o assunto. Hoje a gente tem 10 livros publicados, tem livros esgotados, mas foram até o momento publicados 10. Isso deu trabalho. Isso é trabalho. Enquanto tem gente dormindo,
eu estava trabalhando, enquanto tinha gente se divertindo, eu estava trabalhando, enquanto tinha gente em festa, eu estava trabalhando, enquanto eu estava trabalhando, porque eu acredito num mundo diferente, eu acho que você também acredita. E eu resolvi ir de cara nisso e falar, eu acho que vale a pena, eu sou um idealista, eu acho que todo educador é um idealista, eu acho que todo educador não... O trabalho do educador não começa numa sala de aula e não termina numa sala de aula. A gente busca ser educador porque acredita numa humanidade mais conectada com seus potenciais, com o seu... Hoje eu já falaria com o seu coração e vou te explicar porque ao longo desse vídeo talvez isso fique mais claro. Mas o fato é que eu tenho também alinhado essa minha questão do educador com a questão da espiritualidade, do autoconhecimento, da meditação, chame você como você quiser chamar. E já faz um tempo que eu estou muito incomodado com isso. Isso tem se fortalecido no meio dessa pandemia. Eu acho que é um momento relevante, porque tem gente que pode falar, não, mas tem tanta doença matando homem, mas tem tanta coisa acontecendo, você pode se concentrar em tanta coisa. Eu sei que a gente pode se concentrar em tanta coisa, mas é interessante, né, ouvindo um amigo meu recentemente, que trabalha na linha de frente, num laboratório na Unicamp, comentou comigo uma coisa que eu falei, nossa, não acredito. Quer dizer, gostaria de que isso não fosse verdade, mas... a gente está vivendo um momento de pandemia que já matou, considerando a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a gente está vivendo uma pandemia, por exemplo, que já matou o equivalente a 30 bombas nucleares. Então, assim, eu acho que se você está vivendo nesse mundo, se você se importa com o que acontece, isso deve te chamar a atenção. Isso deve te chamar a atenção. Me chama a atenção. Eu tenho me posicionado desde que eu vi que isso era necessário, desde que eu vi que minha consciência ia cobrar isso de mim, desde que eu percebi que um dia eu ia olhar para essa minha vida e ia falar, cara, a gente passou por um momento muito delicado, o que eu estava fazendo? Sendo que me tinha recurso para estar falando, para estar ajudando da forma que fosse, o que eu estava fazendo enquanto tudo isso acontecia? A minha omissão ia custar caro para mim, para minha consciência. Então eu tenho me posicionado porque eu acho que é um período sensível, de fragilidade coletiva. E se eu fico aí falando de amor, de fraternidade, de humildade, de alegria, de ajuda, por mais que eu reconheça que essas virtudes estão longe de estarem integralmente desenvolvidas dentro de mim, mas se eu fico falando disso para os outros e para mim mesmo, e lendo e pesquisando, porra, é justamente no momento desse que eu tenho que ver se eu banco um pouco disso. Que é o momento que a gente está precisando de amor, de fraternidade, de compreensão, de ajuda, de cooperação. Quanto dessa teoria toda vem à tona agora? Aqui, ó, na coisa visceral do meu lado humano. No meu lado transcendental, porque eu estou na Terra. E agora é a minha vida na Terra que está sendo convidada a participar de uma forma positiva e colaborativa com isso tudo. Mesmo porque já não é nunca foi uma questão simplesmente ideológica, quando vidas estão sendo perdidas e muitas por negligência nossa. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Fiz um vídeo sobre isso porque até hoje tem gente falando assim, não, ainda mais nesse meio. Não, só está morrendo quem tem que morrer. Só está morrendo uma ralé que está aqui na Terra, que não tem que estar... Discursos que não bate no meu coração, não bate na minha visão de vida, não bate na minha visão de espiritualidade. Acho discursos preconceituosos, narcisistas, acho conceitos tóxicos, sabe? Ouvi gente falando, nossa, tá desencarnando quem tá fazendo merda na Terra. Só tá desencarnando quem tem vibração baixa. Ô, diga lá Nissete Bruno, diga um alô aí o irmão Lázaro, né? Diga lá Padre Pio, que na época dele teve também a pandemia, ele pegou, ou vibração baixa de Padre Pio, né? Diga-se de passagem, tantos yogis lá na Índia desencarnando de Covid, o pessoal que medita
integralmente. E a gente não considera que existem outras coisas. E concordo que sim, a gente tem que cuidar do espírito. Tem que estar positivo, não tem que ficar se afundando em notícia negativa. Mas cuidar do espírito envolve também a dimensão material, porque é uma coisa só. É aquela coisa, você está com uma doença grave, você vai abandonar o médico porque você foi tomar um passe, porque você foi fazer um reiki, porque você fez uma cirurgia espiritual? Não. Se você vai num lugar sério que faz uma cirurgia espiritual com você, ele vai falar o seguinte, se for um lugar sério, vai falar assim, ó, isso aqui é um tratamento complementar, não deixe de ir no médico, não deixe de fazer a sua parte, não deixe de usar o seu livre-arbítrio para escolher tomar atitudes responsáveis, positivas para te ajudar nessa situação. E a gente está numa situação que não se trata nem de se ajudar a si mesmo, mas também de ajudar o outro. O que a gente faz ou deixa de fazer, o que a gente fala ou deixa de falar, o que a gente se omite ou deixa de se omitir, já não tem mais apenas impacto com a gente. E nem sempre é confortável, primeiro, a gente se importar com o que está acontecendo, com o sofrimento do outro. É mais fácil a gente ficar numa bolha e achar que isso é evolução e eu não estou vendo esse assunto, não estou alimentando, ó como eu sou legal. Eu acho que não é sobre isso. Jesus não fez isso quando esteve na Terra, não ficou na bolha dele, ele foi onde existia necessidade, ele olhou, ele se sensibilizou. E outra coisa, porque se importar dói. A gente sai da nossa zona de conforto. Se eu estou só na minha zona, está confortável, mas se eu olho para a dor do outro, se eu olho para a dor do mundo, isso me incomoda. E se eu falo sobre isso, me incomoda ainda mais. Porque a gente está numa época de extremismos, de fanatismos. E você fala A, vem 30 com pedra na mão. Então, por que eu vou falar? Porque nós existimos, nós vamos falar. Porque nós estamos aqui, nós vamos falar. Porque nós nos importamos, nós vamos falar. Porque o mundo precisa de gente que se importa. No fim é entre a gente e Deus. Quanto e quanto tempo a gente, espírito, não esperou para estar numa oportunidade como essa? Para fazer valer os nossos valores e de repente a gente chuta o balde, minimamente não colabora com a nossa parte. Mas o que tem me incomodado é que eu tenho ido para um lado de trabalho que toca nessa questão do espiritual, do autoconhecimento, não porque eu seja bom nisso, mas porque é minha paixão de vida, eu gosto, eu transbordo, eu vivo isso. Quem me conhece sabe que é esse o meu dia a dia. Não é que eu sou bom no assunto, é que esse assunto é bom para mim. Eu gosto de ser aquele amigo que, quando você assiste uma série boa na Netflix, você não pega as pessoas que você ama e você não partilha aquilo. Falou, cara, assiste essa série. Vai lá, só vai lá e assiste. Por quê? Porque você sabe que isso vai melhorar o dia, a noite daquela pessoa, vai trazer uma experiência positiva, uma experiência legal. Você quer ver seu amigo bem. Então, quando essas coisas todas me fazem bem, eu sou o cara que está partilhando a série que eu vi no Netflix. Eu não estou ensinando aquilo que eu dominei. Não tem gente que dominou essas coisas aqui no YouTube, na internet. Não tem. Não se engane. Nós que estamos falando somos aqueles mais necessitados de aprender o que estamos falando. E de lambuja, um monte de gente aprende junto, né? A gente vai se ajudando. Só que é um meio que tem muito estereótipo, é um meio que tem muita idealização, é um meio que tem muita projeção. Eu sempre tentei me desviar disso, sair do padrão. Na hora que eu vejo que começam a idealizar de um lado, eu pendo do outro e vou dançando assim, para não entrar muito nessas armadilhas e com todas as limitações também que eu tenho nisso. Mas o fato é que eu me senti muito pesaroso no meio dessa prova toda, quando eu percebi que a galera que está fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, é porque a gente acaba formando uma frente, uma corrente, uma irmandade de pessoas que estão trabalhando com o mesmo assunto. E eu sempre gostei, sempre admirei muito. Sempre dei o apoio, sempre que pude, nem sempre pude, mas sempre que pude.
Não sou uma pessoa competitiva, admiro o trabalho dos outros, acho bom que mais pessoas estejam falando as coisas que eu estou falando, porque fortalece. Que bom que tem mais gente interessada. Eu não curto essas competiçõezinhas de ego nesses meios. Não no meio espiritual, puta, não faz sentido. Mas enfim. Algo me deixou pesaroso. Que nesse momento de fragilidade, existem exceções? Existem. Existem exceções. Ponto. Existem. Mas dentro do macro, dentro do majoritário, eu que estava esperando de algum líder espiritual, por assim dizer, eu que estava esperando de alguma referência de autoconhecimento, de alguma referência de filosofia, de alguma referência de estilo de vida, de alguma referência de algum líder, eu estava esperando um acolhimento, uma validação, um aconchego, um exemplo, uma palavra. Tanto tempo a gente falando de amor, e nesse momento que as pessoas estão sofrendo, que as famílias estão sofrendo, vai ver os números que a gente está passando. O que eu vejo? Não vejo. O que a gente está falando no meio disso tudo? Em que a coisa está aqui, ó, a água está batendo na bunda de todo mundo. Eu estou vendo mais do mesmo, mais discurso sobre horas iguais, sobre sair do corpo, sobre projeção, sobre como vai ser a vida extraterrestre, como foi a vida passada, mas e como está sendo a vida agora? E no momento que a gente precisa dar as mãos, se não para que a gente se levante, mas para ajudar coletivamente a gente a amparar a dor do outro. Quando fala, quando, às vezes é em nome da espiritualidade. Gente, quem é que fala em nome da espiritualidade? Porque fala em espiritualidade como se fosse em nome de todo mundo. O plano espiritual é cheio de espírito. Espírito é que nem gente. E da mesma forma que tem gente que fala baboseira, tem um monte de espírito que fala baboseira. E muita gente ouve, reproduz e passa como se fosse de espírito de luz. Ah, em nome da espiritualidade, o que estão falando? Não, o que você está falando? Ah, porque o mentor vai falar sobre a pandemia. Para de pôr palavra na boca do mentor. Agora é o momento para a gente saber o que a gente está falando. E muito mais do que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Eu me aborreço de ter que fazer vídeo sobre Covid falando, galera, vamos cooperar, galera, se cuida. E eu acho um absurdo, porque tem gente que ouve vídeo assim e vem xingar. Quando eu falo, gente, vamos cuidar, vamos respeitar a vida, vamos ter fraternidade, vamos ter consciência, vamos colaborar, vamos apoiar atitudes de fraternidade, atitudes pró-vida, atitudes de paz, individual, coletiva, macro, micro, de organização, de não organização, de instituição, de governo, de tudo, que tudo está envolvido. Vamos buscar paz, fraternidade, equilíbrio, uma coisa positiva. Isso é o suficiente para ter dor de cabeça. Você quer o quê, então? Você quer que eu fale o quê? Que a gente apoia, ó, vamos mudar o discurso, vamos pôr o contrário de tudo? Você quer ouvir que a gente apoia a não fraternidade? Você quer que a gente fale que apoia a não cooperação, que apoia a não paz, ou seja, o ódio, a violência? É isso, porque tem gente que fala, né, nesses vídeos que eu me posiciono, tem gente que fala, nossa, eu acompanhava o canal, mas isso que você falou agora me decepcionou. Então você não acompanhava o canal, porque não faz o menor sentido eu estar aqui 10 anos falando sobre essas questões, sobre paz, amor, blá, 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 e quando a água tá batendo na bunda, a gente precisa reforçar isso ainda mais, eu falo e me posiciono, você vem falar que decepcionou, então eu que tô decepcionado com você. Você quer ouvir o que de mim? É um momento que exige coerência, cara. E olha que a gente sua pra conseguir ser coerente. Mas o mínimo dá pra fazer. Só que
Mesmo assim, a gente ainda se surpreende. Mas enfim, não é um vídeo de crítica, mas assim, eu cansei, eu tô meio cansado dessa pegada muito transcendentalista. Eu entendo que isso tem a sua função. Eu estava na casa dos meus pais e eles estavam assistindo alguma coisa lá no YouTube e surgiu como vídeos relacionados, hoje isso, uma palestra minha antiga sobre projeção astral, alguma coisa sobre terceira visão, e aquilo me incomodou, me incomodou. Olhei para aquilo e falei, eu não quero isso, eu não quero passar essa visão, eu não quero ser um professor de espiritualidade, sabe, esse arquétipo do guru que ensina alguma coisa, isso me dá gastura. Por isso que eu falo, que eu partilho o que eu partilho por conta desse contexto meu. Eu não gosto desse arquétipo. Guru só decepciona a gente no final das contas. Salvo uns ou outros, né, que realmente são. E existem. A humanidade não fica órfã. Mas existe uma multiplicação de guruzada, Fala, bicho, não. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, uma pessoa que não me conhece, que não tá olhando pro meu coração como eu tô olhando pro meu coração, uma pessoa que não tá olhando pro meu coração como Deus tá olhando pro meu coração, tem todo o direito de olhar para mais um cara ali falando, falar, ó, mais um aí. E eu falei, o que eu vou fazer? Porque tá assim. Claro que naquele momento aquilo tinha importância, é claro que tem importância falar dessas questões para as pessoas que ainda não tiveram referência, oportunidade de entender, de aprender sobre esses assuntos, mas eu me lembro de um amigo meu, que foi meu aluno de yoga, um grande amigo do peito, que ele gostava muito dessa ideia de viagem astral. E ele ficou anos estudando viagem astral e fazendo exercícios todo santo dia e compra material de fulano e ouve ali. Eu quero ver. Uns 3 anos depois, ele chega pra mim assim, zoião regalado, Yuri, deu certo. Saí do corpo. E aí? Cara, tava lá fazendo exercício, deitei de tarde, fiz os exercícios, fez visualização, inspiração, respiração, não sei o que tem. Daqui a pouco me deu um negócio, não sei o que tem, acordei, sentado na cama, meu corpo tava lá, deitado. Não sei se foram essas palavras, mas como eu lembro, saí andando pelo meu apartamento, fora do meu corpo físico, ainda tinha umas entidades espirituais no meu apartamento, conversei com elas, vi que existe, falei, nossa, de fato existe vida fora da matéria, ótimo, nossa, estou aqui, agora eu vi, matei a curiosidade, realmente existe. E ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi nesse meio. Ele falou, cara, mas eu me decepcionei e não vou mais investir o meu tempo em viagem astral daqui para frente. Eu falei, mas por quê? Agora que você conseguiu? Ele falou, porque eu percebi uma coisa. Eu consegui sair do corpo. Mas quando eu estava fora do meu corpo, uma coisa me incomodou. Eu falei, mas o que foi? Alguém te perseguiu? Alguém... Eu falei, não. Eu olhei para mim mesmo e percebi que mesmo fora do corpo, eu continuava sendo eu mesmo. Ou seja, com todas as minhas falhas, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas manias, com tudo aquilo que precisa ser urgentemente trabalhado em mim. Simplesmente sair do corpo não mudou o que eu sou. Eu só estava em outro estado, mas eu continuava. E eu percebi que era muito mais urgente do que matar minha curiosidade sobre o plano espiritual, mudar a mim mesmo. Porque se eu estiver fora do corpo ou dentro do corpo, pelo menos eu vou estar em paz e vou trazer paz para as pessoas. Vou poder trazer colaboração, ajuda, amor. De que adianta eu estar fora do corpo? Todo mundo vai estar fora do corpo um dia, mas o que a gente está fazendo com a experiência que nos foi dada para transformar essa consciência que, independente de corpo ou sem corpo, continua a existir, continua a aprender? E eu não estou trazendo isso para falar mal sobre projeção astral. Tem aula aqui sobre projeção astral. Mas isso me faz olhar para a gravidade do momento. E me faz pensar no que o meu amigo falou. Ele tem razão. Na profundidade ele tem razão, mas precisa ter muita maturidade para entender o que esse cara falou.
Precisa ter muita cabeça, precisa ter muito coração para entender o que esse cara falou. Nada contra a sua viagem astral. Mas ele entendeu que existem valores mais importantes da vida. Claro que para ele foi positivo a referência, talvez seja positivo para muita gente. Ainda mais numa sociedade muito saturada de materialismo e de uma consciência muito material. Mas eu te digo uma coisa, a gente está tendo muito conhecimento, e muito conhecimento espiritual, esotérico, autoconhecimento, lá o que foi. Quando isso é cobrado da gente na prática, a gente vê que isso está realmente mudando alguma coisa. De fato. Tem tanta gente saindo do corpo, vendo o espírito, entrando em estado alterado de expansão de consciência em meditação, tomando enteógeno e vendo, expandindo, não sei o que tem. E quantas pessoas que eu não conheço, a começar por mim, que temos essas experiências, mas nem sempre a gente tem maturidade para digerir elas, de uma forma a construir positivamente um caráter em cima disso. Um caráter de fato fraterno, amoroso. E quantas vezes a gente não deixa o ego entrar pelas portas dos fundos dessas experiências e se apropriar disso tudo para que a gente queira se sentir melhor que os outros. Aí a gente vê o nosso narcisismo. Pô, eu vejo isso em mim e vejo em tanta gente, sabe? Gente que tá aí falando de guruzão para todo mundo, que eu conheço a pessoa nos bastidores. Nos bastidores a pessoa, você não consegue ficar assim 5 minutos com a pessoa sem que ela fale mal de 20 pessoas. E no púlpito para os outros, todo mundo, nossa, que conhecimento profundo. E tem um conhecimento profundo. E tem uma experiência profunda. E conheceu e viu e tal, mas aquilo não conseguiu ser alquimizado dentro da pessoa para que ela pudesse converter isso em valores básicos, humanos. Humanos! E me bate muito na cabeça aquilo que o meu pai falava quando eu era criança. Antes da gente querer ser muito espiritualizado, primeiro a gente tem que aprender a ser mais humano. Um bom ser humano. Se a gente conseguir isso, ótimo. Não, porque minha missão espiritual, porque eu sou muito especial, porque uma entidade me mandou uma missão especial. Duvido. A missão especial que é mandada, que não é por nenhuma entidade, é pela realidade absoluta, por Deus, pelo amor, pelo que você quiser, é que a gente ame um pouco mais, que a gente cresça um pouco mais. Ninguém aqui está sob holofotes para salvar o mundo. Tanta gente querendo salvar o mundo, mas que não consegue salvar a si mesma. E a gente está aqui para buscar isso. E eu esperando dia após dia, sabe? Ver de pessoas que eu admiro, que eu acompanho, um gesto, uma palavra. Sei lá, parabéns aos médicos, parabéns aos profissionais da saúde. Vamos fazer uma oração conjunta para as famílias que estão com dor. Vamos fazer uma oração para quem está, não sei. Vamos dar exemplo, ponto. Sabe, quantas pessoas que eu acompanhava, porque é difícil, sabe? Nesse momento a gente ser conivente com algumas coisas. Gente que eu apoiava, que eu admirava, dando exemplo nos piores momentos de pico da pandemia, a galera lá, tipo, sem máscara, com 200 pessoas em volta e pessoalzinho. E o cara, não é hora disso, velho. É justamente de você que eu esperava uma... Eu sei, expectativa minha. E eu sei que tem muita gente que põe expectativa em mim. E sei que falando o que eu tô falando, eu tô quebrando expectativa também de outras pessoas. Que talvez esperassem que eu tivesse falando o quê? Gente, não existe, vamos focar em outra coisa, porque esse momento não exige a nossa responsabilidade, porque é tudo teoria da conspiração, porque é a mídia, porque vamos fingir que a gente é luz, essa cambada que tá com medo, tá preocupada aí, é porque não vai ficar na Terra. É isso que você esperava? Tem gente que esperava, cara. E eu me assusto, e que bom que quebra essa expectativa. A gente se posicionando mas há muita gente que eu gostaria de alimentar a minha alma com esses pares de caminho, né? Falando, se posicionando, ajudando,
E parece que nada existe, nada está acontecendo, e é mais do mesmo. E eu olhei para o meu vídeo ali e falei, cara, vídeo sobre projeção astral, tudo bem, pode ajudar uma pessoa ou outra, mas tem trocentos vídeos disso falando aí, e de fato isso está resolvendo alguma coisa? De fato isso está... Esse momento que a gente está passando é muito emblemático, ele é muito simbólico. É agora que a gente tá vendo quem é quem, a gente tá vendo, não quem é quem no sentido, tá vendo, mas os valores que estão por trás. A gente tá vendo quem se importa, quem escolhe se importar, quem escolhe ter bom senso. Porque cuidar, cooperar, se importar, tudo isso é sinônimo de amar. O amar não é ficar numa bolha aqui de plenitude, que eu sou luz, deixa o mundo lá se lascar, eu sou luz, ó gente, ó como eu sou luz, a gente... É claro que a gente precisa entender que essa luz existe dentro da gente, mas a gente está aqui, essa luz tá para servir, ela não é uma luz inútil. Eu digo isso, não é da minha cabeça, eu digo isso lendo a história de Jesus. Eu não sei se você leu a mesma história de Jesus que eu li. Tem um livro aqui, eu não sei... Acho que deve estar lá na minha cama, que se chama Novo Testamento. E na minha visão é que conta literalmente, ele, claro, com todas as deturpações e interpretações, a história de Jesus. Eu acho que a história de Jesus que eu li é parecida com a história de Jesus que provavelmente você leu. E o Jesus que eu li, e que eu considero um guia de vida, ele não ficava na bolha dele, eu sou luz e tal. Pô, tem um momento decisivo que expressa isso. Aliás, o fato dele vir para cá já expressa isso, né? Mas no momento da transfiguração, isso me comove. Ele vai lá para o Monte Tabor, tem aquela questão da transfiguração, aquela luz toda, aquela plenitude espiritual, e os discípulos que ele levou junto, inebriados com aquela experiência mística, o que eles falam para Cristo? Falam, mestre, vamos acampar aqui, vamos ficar aqui. A gente, você, Elias, vamos ficar aqui, ó. Aqui tá gostoso, tá divino, sabe? Vamos ficar só aqui. E o Cristo, que tinha, cara, o cara tinha peito para bancar as coisas que ele fazia. Um dia, talvez, daqui a alguns milênios, talvez eu comece a aprender um pouco disso. Mas ele olha para os discípulos e fala, não. A gente vai descer, porque é ali que esse amor precisa ser utilizado. É ali que a compaixão precisa ser colocada, custe o que custar. Tanto que ele até foi assassinado por conta disso. E ele sai da zona de conforto e vai ser uma presença de esperança para o sofrimento das pessoas, de ajuda, de validação para os excluídos, para quem estava sofrendo e ninguém estava ligando. Também escarneciam do sofrimento das pessoas na época, ele ia lá e falava, tamo junto. É ali que aquele amor precisava se expressar. Se ele ficasse só no Monte Tabor, era um amor infértil, um amor egoísta. Vou ficar aqui só no meu, aqui. Quem é que não quer ficar na plenitude o dia inteiro? Ainda mais com tanta coisa acontecendo no mundo. Eu vou ficar na plenitude aqui, se eu posso, eu consigo. Claro que é muito importante ensinar também as pessoas a chegarem nessa plenitude, que é um direito de nascença nosso. E graças a Deus há muito material hoje em dia sobre isso. Mas também se importar de alguma forma, cara. Eu não posso falar muito, eu não tô aí, sabe, num hospital ajudando as pessoas, eu não tô aí levantando doente. Eu sou um professor, eu tô falando o que transborda do meu coração. Mesmo que tenha hate, que não gosta, eu preciso falar. Isso tem me incomodado. Eu tenho percebido que conhecer a gente já conhece muita coisa. Mas existe uma distância muito grande entre conhecer e fazer.
E nem só isso, existe uma distância muito grande entre conhecer muita coisa e incorporar, sintetizar o básico da essência daquilo tudo. Por isso que eu gosto muito dos druidas. Você vai viver falando muito sobre os druidas, porque os druidas eles tinham as experiências místicas de conexão, de unidade com a vida, com Deus, com a Mãe Divina, com o espiritual, o nome que você quiser dar. Só que eles não se apartavam do mundo, sabe? Eles entendiam que aí sim que eles precisavam agir. Deixavam sua zona de conforto e iam ajudar a sociedade, sendo juízes, falando de... Eram pacifistas, ativos, sabe? Tem relatos de autores históricos que tinham exércitos no campo de batalha, um de frente para o outro. Os druidas iam lá e impediam a batalha. Eram educadores, professores, juízes, só que juízes de uma justiça restaurativa, vai dizer o Philippe Carbon. A justiça dos druidas não era uma justiça punitiva, era uma justiça restaurativa. Ou seja, como que a pessoa pode reparar aquilo que ela fez, aprendendo, mudando a consciência? Não simplesmente de vamos punir o cara e acabou. O que era uma justiça avançada para a época. Falavam de política, porque entendiam que isso tinha a ver com o bem-estar das pessoas. E eu tenho notado na minha experiência que só os conhecimentos espirituais não serviram para fortalecer o meu caráter nesse período. E vou além de muita gente também. Olha, só fazendo um adendo aqui para explicar melhor essa questão, não é que eu vou me afastar da espiritualidade ou deixar de trabalhar com isso, mas apenas definir valores nesse meio, definir o que é essa espiritualidade para mim. Aliás, isso já está definido, mas talvez deixar isso claro nesse momento. Existe uma frase que ela é bastante compartilhada nas redes sociais e que eu simpatizo muito com ela. Ela diz assim: a espiritualidade que não gera uma consciência social não é espiritualidade, é apenas positividade tóxica. A espiritualidade que não gera uma consciência social, ou seja, que não faz você se importar com algo além do seu próprio umbigo, a espiritualidade que não faz você entender que o seu livre-arbítrio te traz responsabilidades para além do seu próprio umbigo, a espiritualidade que não faz a gente perceber que o bem-estar, que a plenitude, que a bem-aventurança, né, não é só para a gente. Isso me lembra os grandes bodhisattvas, os grandes budas do Tibete. Eles faziam votos, eles falavam assim, olha, a gente não quer experimentar, vivenciar a iluminação plena, eterna, até a gente ter ajudado todos os seres. A espiritualidade que não gera uma consciência social, uma empatia, uma fraternidade real, não é espiritualidade, é apenas positividade tóxica. Eu concordo, não tem como ser diferente. E é ilustrativo isso. Olha que coisa, eu estou gravando esse trechinho para colocar aqui enquanto eu edito esse vídeo que você está assistindo. E justo agora que a gente está trabalhando aqui, recebemos a notícia do desencarne do ator Paulo Gustavo de Covid, lá no Rio. E curioso que eu falei sobre o Paulo Gustavo no meu vídeo passado, chamando a gente para a questão da responsabilização social como expressão da espiritualidade. Que enquanto tem muita gente que se veste com os estereótipos da espiritualidade, com os trejeitos, com as palavras, com as roupas, o vocabulário, os certificados, o curso e não sei o que tem, ao mesmo tempo estão talvez incentivando a gente para um lado muito de fanatismo, tirando a responsabilidade que nos cabe. Gente falando que, se você quer saber sobre esse assunto, eu fiz um vídeo
O vídeo anterior é só sobre isso, tá bom? Não dá pra gente falar aqui de novo. Você pega e você assiste lá, tá? Não fica com preguiça. Pega e assiste lá se você quer tratar esse assunto. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Tem gente falando que só tá desencarnando quem tem que desencarnar, né? O plano superior falou que tem que morrer agora, e eu chamei a atenção nossa para a questão da nossa responsabilidade num tempo de crise, de pandêmica, né? E o nosso livre-arbítrio, né? O plano superior não está nem aí, por exemplo, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o Butão, né? Engraçado, né? Aí quando a gente vai ver o que acontece? Acontece que lá existe uma consciência social sólida. E o curioso que eu quero chamar a sua atenção aqui, que tem tudo a ver com esse vídeo, é lembrar que a gente está num país, o Brasil, que é um país bem religioso. É um país, muita gente espiritualista de todas as denominações e todas as misturas e tudo. Né? Você vai para tudo quanto é canto, né? O pessoal tem esse lado. Apesar de ainda ser um país materialista, mas enfim. Mas e a consciência social que a gente tem aqui? Para que a gente está usando conhecimentos? Quer dizer, se é que a gente conhece mesmo, né? Conhecimentos espirituais para transformar o que a gente está vivendo aqui, ou para postergar, ou para imaginar, para projetar. Uma espiritualidade coletiva que dialoga muito mais com a barganha com o divino, né? Eu tenho uma religião para barganhar com o divino, para atender todos os meus desejos, ou até para fazer mal para as outras pessoas. Usa conhecimento sutil para querer tirar vantagem. Até quando está rezando, né, para Deus. Deus, vingue-se dos meus inimigos. É para isso que a gente se conecta com a fonte maior de amor. E muitas vezes até para desviar a gente do que a gente tem que viver aqui. Então, eu sei que existem momentos em que esses conhecimentos são importantes. E, aliás, sempre é interessante a gente estudar essas questões todas, mas num momento de urgência que exige de nós uma responsabilidade, uma consciência social madura, quais as respostas que a gente está vendo do movimento espiritualista, ou sei lá, enfim, da gente? O momento atual não é só para falar mais do mesmo. O momento atual nos exige uma postura que não é só ficar especulando quem foi reencarnação de quem que você vai ser na vida futura, na vida passada. Não é o momento de ficar só especulando quantas dimensões do plano espiritual existem, se é 7, 27, 17, 77, o que isso vai mudar agora? Porque aqui a gente tem até que dividir agora esse assunto em categoria para a gente entender melhor do que a gente está falando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Existe o estudo, vamos chamar assim, da geografia do mundo astral. Existe o estudo da fauna, da flora do mundo astral, da história. Existe a fofoca astral, a fofoca espiritual, a especulação daqui, aquele foi reencarnação dele e tal. E existe a espiritualidade. Espiritualidade, existe até uma definição acadêmica de espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que faz a gente transcender o nosso ego e nos coloca em contato com uma dimensão de sagrado da vida. Só que isso não fica aí. Quando eu entro em contato com essa dimensão do sagrado da vida, eu me unifico a toda a expressão do campo que expressa ele. Ou seja, eu não me afasto da vida. Eu me torno mais... eu ia falar útil. Eu me torno mais integrado à vida. Por isso que associa-se valores como fraternidade, como bondade, como amor, como simplicidade, como generosidade, como respeito, para a gente, né, falar o básico. Então, assim, esse contato com esse além do ego, esse campo maior de amor,
que se expressa também na preocupação, no cuidado, ainda mínimo que seja, que eu tenho com as pessoas aqui. Aqui. Essa é a visão de espiritualidade que eu aprendi, que eu tenho, que eu acredito. Às vezes a gente quer estudar a geografia do plano astral, ótimo. Às vezes a gente quer estudar sociologia do plano astral, política do plano... tem um monte de gente fazendo isso. Mas às vezes é muito mais importante no momento em que a vida aqui está chacoalhando a gente também olhar para o que está sendo cobrado da gente aqui. Se espiritualidade é para nos unir ao que está aqui e não para nos afastar, ainda mais no momento que estão precisando da gente. E precisando da gente não é assim de salvar o mundo. É cada um fazer a sua parte... E cada um fazer essa parte. Nunca foi tão fácil ser caridoso na Terra, né? Só ficar de boa na sua. Né? Respeitar o que tem que ser respeitado e, enfim, cada um fazer a sua parte. E você tem uma forma de fazer a sua parte, eu tenho uma forma. Eu sou professor, eu falo. Né? É uma forma de trazer o assunto. Né? E tem a minha forma também de respeitar o que precisa ser respeitado. Isso não fuja ao dever, não. Mas você está entendendo? Talvez a gente tenha que entender o que a gente está falando. O que a gente está falando? A gente está falando sobre curiosidades astrais, espirituais, especulações metafísicas, ou a gente está falando dessa espiritualidade real que faz a gente transcender o nosso ego e até os interesses mentais e curiosidades do nosso ego, que envolve inclusive assuntos astrais fora de hora. Não que não seja importante estudar isso, é importante, mas acho que você está me entendendo. Mas que faz a gente transcender um pouco, sair desse ego e quando a gente sai de fato desse ego, a gente se importa também com o que está acontecendo. Se importa. Isso é sinônimo de amar. Não é sobre o amor, esse rolê todo. Não tenho moral para falar de amor. Mas eu acho que, pelo menos a teoria, eu estou correndo atrás. Não é hora de ficar, de qual planeta que vai vir a falange de não sei o que tem, que nunca vem, né? Já ficar falange para vir, para não sei o que... Não é sobre o outro planeta agora, é sobre o nosso planeta. Não é sobre a outra dimensão agora, é sobre a nossa dimensão. Não é sobre a vida passada, sobre a vida futura, é sobre a nossa vida atual. E como o nosso conceito, a nossa vivência da nossa espiritualidade está fazendo com que a gente se responsabilize por o que está acontecendo aqui agora. É essa espiritualidade de valores que eu coloco aqui. E eu percebi que eu não preciso mudar grandes coisas no canal. Eu percebi que eu já tenho feito isso. E vou buscar trazer isso de alguma outra forma. Se eu contar, por exemplo, algum caos, algum fenômeno espiritual, não é pelo espetáculo da coisa. Que seja para que a gente extraia um valor afirmativo à vida daquilo, que a gente se entenda mais, que a gente possa ter mais responsabilidade com o que a gente está fazendo aqui agora. Por que a questão do Paulo Gustavo? Porque eu falei que eu acho que tem muitos desencarnes acontecendo por conta da nossa falta de responsabilidade. É básico isso. Mostrei um monte de imagem das mega aglomerações de gente que não está nem aí no Brasil. E te digo mais, conheço muitos meios espirituais que estão fazendo a mesma coisa porque acham que estão acima do bem e do mal e de tudo e que, sabe? Então a gente tem muito talvez essa intenção de querer ficar muito espiritualizado, mas e o pé no chão aqui? Sabe, quantos canais de espiritualidade, nem canais, escritores, palestrantes, sei lá, estão chamando a nossa atenção nesse momento para esse assunto, para que a gente se fortaleça como coletividade, que a gente se esclareça como coletividade, para que possamos passar por essa prova coletiva. Se é uma prova coletiva, todos nós somos convocados a ajudar, ou pelo menos a não atrapalhar, com a nossa falta de cautela, com a nossa falta de respeito, com a nossa falta de senso de higiene.
Então esse desencarne do Paulo Gustavo me deixou triste. Me deixou triste. Eu sei que o espírito não morre. Mas volto a dizer, não é porque eu sei que o espírito não morre que isso vai fazer com que eu desvalorize a vida. Não é porque eu sei que o espírito não morre que isso vai me fazer, ou que isso me dá o direito de fazer com que eu desvalorize a vida aqui. E acredito que o Paulo Gustavo fez muito mais sem ter que vestir o estereótipo, sem ir para o lado estereotipado da espiritualidade, fazendo as pessoas rirem, fazendo as pessoas se sentirem mais leves, se distraírem dos seus problemas, falando de amor. Ele falou de amor, com atitude, com as falas dele, muito melhor do que muitos grandes sacerdotes e bambambãs. De uma forma despretensiosa, não precisou puxar coisa para o lado metafísico, porque a gente estava precisando desse amor, estamos precisando desse amor aqui no físico. Então é isso. É isso que eu quero dizer quando eu falo dessa espiritualidade. O que é a espiritualidade? O que estão entendendo sobre espiritualidade? Se espiritualidade está sendo entendida como num momento como esse, tirar os pés do chão e ficar divagando sobre muitas coisas, então não é isso que eu faço. E não é isso que eu quero fazer, não é esse o mundo que eu acredito, não é essa espiritualidade que eu acredito. Não é isso que eu sonho para a Terra. Mesmo porque a vida, não se engane, a vida que cada um de nós vai encontrar além da Terra é um reflexo direto e imediato da vida que cada um de nós estamos trabalhando e nos responsabilizando por construirmos aqui na Terra também. Então, se espiritualidade é fingir que nada está acontecendo e até me aproveitar de momentos de fragilidade para mostrar o quanto que eu sou de luz e nada, não é essa a minha espiritualidade. Não é isso que você pode esperar aqui nesse espaço. Essa é a minha espiritualidade que eu busco, essa é a espiritualidade da educação, dos valores, que eu preciso trabalhar em mim, que eu não tenho moral para falar, mas é uma ótima oportunidade, porque eu vou falando, eu vou aprendendo. Acho que não é momento de especulações metafísicas. Apenas, você pode especular, você pode. Mas eu acho que existe algo mais visceral, ou deveria existir algo mais visceral no meio disso tudo. E é para esse lado que eu quero conduzir o meu trabalho de alguma forma. Não só no trabalho, as minhas formações. Até a gente reformulou recentemente a formação de meditação e batemos muito nessa tecla. Isso aqui não é para você se afastar da Terra, para você ficar alheio da Terra, para você ficar... para aumentar a sua consciência de compromisso com a Terra. É para quem sonha, para quem acredita num mundo melhor, num mundo diferente, que parte, que começa, que nasce a partir da nossa transformação, da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio. Então, tenho preferido cada vez mais essa espiritualidade sem rótulo, sem pretensão, sem presunção, sem narcisismos, sem estereótipo. Essa espiritualidade do dia a dia. Tenho certeza que Paulo Gustavo está sendo muito bem recebido. Agora vamos voltar para o vídeo. Espero que eu tenha explicado um pouquinho melhor. E eu quero falar mais sobre valores humanos. Primeiro para mim.
eu tenho visto agora a importância disso tudo que parece o basiquinho, sabe, que a gente não quer saber. Ah, não quero saber, eu quero saber do secreto, eu quero saber do profundo. Eu estou falando de amor nos seus diversos aspectos, eu estou falando de não violência nos seus diversos aspectos, de responsabilidade, de dharma, de paz, de respeito. Cara, é uma época de tanto fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo, sei lá, a galera não se aguenta consigo mesma e se sente na liberdade de invadir gratuitamente o espaço das pessoas e vomitarem groselhas e dissabores, e a gente não tem esse direito. Não tem! Essa é a porta de entrada para todos os outros males. Se você se permite, se você se dá o direito de fazer isso, gratuitamente, sair do seu terreiro para ir cuspir no terreiro do outro, bicho, essa porta de entrada para todas as cagadas que você vê no mundo depois. É com esse mínimo de permissão que a coisa vai aumentando até chegar numa tragédia depois. O desrespeito, a falta de educação. Então eu estou vendo que o trabalho necessário é muito mais na base do que no topo do píncaro, do cume da coisa toda, do pequeno príncipe brilhante da luz azul. A gente está se achando muito vagalume de luz, cara, e está esquecendo. Falo por mim. É muito bom saber dessas coisas todas, que eu sou espírito, que eu não morro e que isso tudo, mas saber que eu não morro não me dá o direito de não me importar com a vida. É muito bom saber que eu tenho um amparo espiritual, que eu tenho um amparo de Deus, mas isso não me exime de me importar com a minha responsabilidade, a responsabilidade que eu tenho diante dos efeitos das causas, das escolhas que eu estou tendo aqui pelo meu livre-arbítrio. Porque Deus cuida, o plano espiritual cuida, mas eu sou livre. E aquilo que eu faço, aquilo que o outro faz, interfere e causa impacto na realidade. Nós não somos bonecos pré-determinados às coisas aqui. E o livre-arbítrio é justamente necessário para que a gente possa aprender com isso. É muito bom saber da transcendência, mas isso está fazendo com que eu me una ainda mais à vida ou me afaste mais dela. Então, quando o Sai Baba diz, por exemplo, que uma pessoa não precisa ter nenhuma espiritualidade formal, religiosa, se ela tiver valores humanos, ótimo. Cara, a vozinha do sítio, lá no interior, aquela vozinha amorosa, aquela vozinha que ajuda, que benze quando precisa, que nem benze, não vão nem para esse lado, mas que faz aquele almoço para te receber com todo carinho, que é uma presença positiva ali na vizinhança, que cuida da terra, que respeita, que preserva a terra, que trata bem os outros, que tem humildade, que tem respeito, que tem um coração bom. Essa vovozinha, ela não sabe sobre horas iguais, sobre a energia quântica do não sei o que, não sabe, mas ela dá de 10, de 100 a 0 na gente que sabe de tudo, que sabe não, que conhece tudo isso e se acha muito bom apenas por conhecer isso, e a gente não faz um mínimo do que ela está fazendo. E eu tenho me decepcionado, inclusive até com o rumo do meu trabalho, não com o meu trabalho em si, mas eu tenho visto que talvez seja necessária uma mudança. Eu quero falar mais de valores humanos para mim e transbordar isso. Onde eu for útil, eu quero falar mais de educação. Eu acho que é uma crise de educação, não é nem uma crise de saúde, é uma crise de educação. A gente está vendo muitas coisas absurdas acontecendo no mundo. No Brasil, vamos falar de Brasil. Você sabe as coisas que fervilham por aqui. Porque falta o básico de referência, falta o básico de bom senso, de análise, de estudo, de respeito. Falta um mínimo de educação no sentido micro, macro, amplo, pequeno, grande. A gente já vem ouvindo há quantas décadas que precisa investir na educação, só que investir na educação não é só para a pessoa
ficar inteligente no sentido intelectual e ter um monte de informação, porque, cara, essa é a visão de ser humano que as escolas estão alimentando. E olha no que deu. As redes sociais, o que são hoje? As redes sociais é um desfile de donos da verdade, intelectualmente muito bombados, mas que não tem empatia, que não tem solidariedade, que não tem respeito, que não tem nada, cara. Então, são big cérebros, mas com microvidas. Acho que a gente tem que falar dessa educação ampla, dessa educação que não tem nome, não tem rótulo, não tem crença, mas que fala direto à nossa base estrutural como seres humanos aqui. Base essa que eu também preciso, por isso que eu quero falar, para aprender sobre isso mais. Para ver como eu posso ser um bom ser humano. A gente está na Terra, é hora de viver isso. São as grandes contradições que a gente vê nesse campo até espiritualista, né? Se fala tanto em vida passada, se fala tanto em vida futura, mas e a vida agora? A única coisa que a gente vê falar, a única coisa não, mas acho que você está me entendendo, que a gente vê falar sobre a vida atual é sobre como a gente não se deve apegar a ela, como a gente deve transcender ela, ou seja, como a gente deve ficar alheio a isso tudo. E aí no momento em que a responsabilidade está sendo cobrada da gente, está sendo cobrada desses líderes espirituais que estão por aí, o que eles estão fazendo? Fingindo que nada está acontecendo e falando de horas iguais. Porra! E é um paradoxo isso. E uma hipocrisia. Porque ao mesmo tempo que falam para não se apegar à vida presente, estão extremamente apegados às vidas supostamente passadas deles e às vidas supostamente futuras. Porque enquanto estão vivendo aqui, não tira a cabeça do plano espiritual. Porra, será que é porque é muito sábio, muito iluminado ou é porque não está conseguindo administrar a própria vida aqui? Eu conheci muitas pessoas que falam bonito, que tem milhões de seguidores aqui, e você vai ver a vida da pessoa no dia a dia, ela não consegue administrar relações, não consegue administrar a própria família. Claro que tá óbvio que é uma fuga, cara. É o perfil psicológico esquizoide. Isso já é estudado. A pessoa não tem pontos de cisão psicológica com o mundo material, não conseguiu integrar isso dentro de si, e quando encontra a espiritualidade, pende muito para o outro lado, vai muito para o fanatismo, e quer ficar só transcendendo o plano espiritual, e não consegue se responsabilizar por o que está acontecendo aqui, não consegue ancorar, pôr os pés aqui. Uma outra coisa que acontece muito nesse meio, é aquilo que o pessoal lá do Ken Wilber, tem até um autor chamado Arjuna Ardagi, que ele vai falar sobre isso, que é sobre a síndrome do guru da zona intermediária. O que é a síndrome do guru da zona intermediária? É quando a pessoa tem grandes insights, momentos iluminativos, momentos de samadhi, momentos de consciência transpessoal ou experiências místicas, e acha que por ter tido essas experiências já zerou a vida. E aí a pessoa começa a se achar muito acima do bem e do mal, né? Se eleva muito diante das pessoas, fala até umas coisas legais, mas no meio das coisas legais fala um monte de baboseira que deturpa, que vai causar um efeito negativo na vida daquelas pessoas, e causa. A gente tem um monte de exemplo disso na humanidade. Esses gurus que fazem lavagem cerebral. Isso está acontecendo aqui agora, não aqui, espero que não, porque eu acho que se você estiver vendo que eu estou incoerente com o que eu estou falando, desliga esse canal, não me acompanha. Sabe, eu acho que é muito importante a gente pôr filtro, não acredite em mim, porque eu estou falando o que eu estou falando, porque um espírito me falou, porque o ET me falou, porque... Não, se o que eu estou falando tem bom senso para você, fica com isso, se não tem, não fica, se tem um pouco, filtra. Mas assim, eu banco as minhas palavras. Não preciso montar nas costas de mentor nenhum. E tem um povo que, cara, fica montando nas costas de mentor e fica falando, mostrando que é muito íntimo dos mentores. Eu duvido, porque mentor não dá esse tratamento para médium nenhum. Mentor que é mentor faz o cara ser humilde. Não faz o cara achar que ele é especial.
Se tá fazendo o cara achar que ele é especial, que ele é enviado, que ele tem um conhecimento exclusivo que ninguém tem, que ele tem que passar para os outros, cara, isso aí já é receita de bolo, cara. Isso aí é a obsessão das antigas. É a fascinação clássica. E todos nós estamos sujeitos a isso, porque a gente tem que vigiar muito nesse campo. Mas enfim, eu acho que é o momento da gente falar de educação. De educação, até estava pensando em trazer mais para o canal vídeos até não só de educação, de valores humanos, mas de estilo de vida. Estilo de vida, porque assim, eu busco viver aquilo que eu falo. Não é uma vida perfeita, não tem uma conduta perfeita, mas eu busco viver. Sabe, talvez mostrar que essas coisas são possíveis. E o que eu busco viver? Eu busco viver uma vida integrada com a natureza na medida do possível. Não é perfeito, mas no que eu consigo. Uma vida que busca ter uma harmonia na minha família aqui dentro de casa. Sabe, trazer esses valores aqui muito subjetivos pro prático, mas pro simples. Porque assim, eu tento dar conta do simples, nem sempre eu consigo dar conta do simples. Mas eu acho que é pra gente... Sabe, para a gente entender, para a gente compartilhar que é possível, sim, trazer uma vida coerente aqui. Porque eu já falei num vídeo, a gente está num momento de muitas polarizações. E todos os lados das polarizações todas que estão acontecendo se acham do bem. Nenhum desses lados de polarização acorda assim, nossa, como eu sou do mal, eu vou causar, eu vou polarizar. Não, todo mundo acha que está sendo cidadão de bem. A única coisa que falta é essas pessoas acharem que estão sendo coerentes. Todo mundo acha que está sendo... Gente, tem gente que acha que está sendo cidadão do bem, sendo preconceituoso, sendo homofóbico, sendo intolerante. Tem gente achando que é cidadão do bem matando em guerra religiosa. Tinha gente se achando cidadão de bem queimando gente na Inquisição. O mundo está farto de gente que se acha de bem, muito de bem, e que está fazendo as grandes cagadas no mundo. Talvez seja a hora da gente perceber que a gente não precisa de gente que se acha de bem. A gente precisa de gente que é coerente no mínimo possível. Que é bom senso, que respeita. Você não precisa nem ser bom, só respeita. Não enche o saco do outro e respeita o direito da vida do outro. E foda, por exemplo, dessa questão do guru da zona intermediária, é que é isso, né? A pessoa cria um estereótipo, cria não, ela alimenta um estereótipo que já existe no inconsciente coletivo, as pessoas caem naquilo, projetam, aumentam, faz a pessoa se sentir mais especial, e aí as pessoas começam a falar as coisas e a gente vai aceitando, não porque aquilo tem alguma coerência ou lógica pra gente, mas porque, nossa, como aquela pessoa é especial, olha o que ela falou. Porra, entra por aqui, mas processa aqui dentro, vê se tem sentido. Se não tiver, beleza, também vai sintonizar com outra coisa. Se de repente tem um pouco, beleza. Se de repente deixa com uma pulga atrás da orelha, mas você não tem certeza, minimiza aquela aba, espera mais elementos, mais recursos que o tempo te traga para você ver se aquilo faz sentido ou não. Mas antes de tudo, vê o seguinte, será que tem uma preocupação com fraternidade, com amor ali? Será que num momento de perrengue, se você morasse na mesma casa que essa pessoa, se fosse da família dessa pessoa, num momento de perrengue, essa pessoa ia lá te estender a mão, ela estaria com você? A humanidade está num momento de perrengue, cara. Se você não vê isso, é porque você não quer ver isso. E o fato de você não querer ver isso agora, não é porque você não quer focar no negativo. Eu não estou falando para você assistir Jornal Nacional. Não, longe disso. Mas é de saber que a gente está passando por um momento delicado, a gente pode olhar como adultos para isso e ponto final. Para resolver. É o que eu falei no outro vídeo. Meu cachorro vai 30 quilos de cocô aqui no quintal todo dia. Eu posso fingir que aquilo não existe e só focar nas coisas boas aqui. Mas se eu fingir que aquilo não existe, a casa vai ficar fedendo, vai juntar bicho, daqui a pouco o povo vai ficar doente aqui. Então assim, se existe a cagada, a gente tem que ser adulto uma hora. Ser adulto envolve a gente olhar para as cagadas, mas não para que a gente se afunde nelas. Mas que a gente possa corrigir, que a gente possa tirar algo positivo, transformar aquilo. Então uma hora eu tenho que olhar para os 30 quilos de merda do Aslan lá no quintal e falar, bom, eu preciso catar isso aqui. Mas para eu catar eu preciso olhar. Mas não estou olhando para pisar na merda, eu estou olhando para pegar e limpar e para voltar um clima de harmonia para minha casa. Esse é o momento que a humanidade está em perrengue.
Nós estamos em perrengue. A gente aqui, não digo assim que a gente está se afundando, mas assim, como coletividade, a gente está passando por uma prova coletiva. Em momento de prova, a gente quer ver quem que está junto com a gente, quem que estende a mão, quem que olha, quem que valida a nossa dor quando dói. Porque tem uma ideia muito tóxica no meio espiritual atual de que ser da luz é ignorar suas fragilidades, é não chorar, é sorrir o tempo todo. Cara, pé na bunda desse povo, porra. Principalmente quem alimenta e acredita nisso. A vida humana é uma riqueza, é dinâmica. Pô, tô com um retrato do Chico aqui, que eu gosto muito de ter ele por perto. Pô, a vida do Chico foi cheia de problema de alto e baixo. O Chico não tinha essas propagandas de Instagram, aprenda a ter uma vida invulnerável. Eu vou te ensinar a nunca sofrer, a não ter crença negativa, a vibrar muito alto. Pô, quem aqui na Terra vibra muito alto? Pelo amor de Deus, cara. E tem um problema nisso, não, porque a Terra é um planeta muito denso. Não é que a Terra é um planeta muito denso, a Terra é um planeta maravilhoso, é lindo, é a gente, a humanidade, que é densa por conta da nossa ignorância, da nossa falta de amor, da nossa falta de valores básicos. Atlântida, a história da Atlântida é ilustrativa, eles tinham muito conhecimento espiritual, metafísico, mas na hora do vamos ver não tinha valor nenhum. Não estendia a mão. Todo mundo se achava muito superior, muito bonzão, muito da luz. Puta orgulho, cara. Afundou tudo, destruiu tudo. Ó a gente aqui de novo. Estão fazendo o que com isso aí? Então eu tenho repensado muito na questão do canal. O que é nutritivo, o que é fraterno ser veiculado aqui. E pode ser que esse seja apenas um momento de desabafo. Pode ser que de segunda-feira você veja mais um vídeo de mensagem, uma aula sobre alguma coisa, de consciência disso ou daquilo. Pode ser, mas eu preciso falar isso, eu preciso chamar atenção para isso, eu preciso ouvir isso. Eu preciso estabelecer essa energia no meu trabalho, eu preciso organizar essa casa, que é esse trabalho. Como que ela contribui verdadeiramente diante disso tudo? Sabe? Legal, teve um momento lá em que era legal falar, olha, quem é Ganesha, quem é isso, tá? Mas o pessoal sabe quem é Ganesha e eu falar ou não, hoje em dia não vai fazer diferença porque tá lá na internet. O que eu posso falar se eu tenho oportunidade? Como que eu posso contribuir para que eu, diante da minha consciência, não diante do que os outros esperam ou acham de mim? Mas sabe, quando eu deixar essa vida, eu vou olhar para cá, daqui 100 anos eu vou estar olhando para o ano 2020, 2021 e falar, nossa, foi foda, tá, mas eu tinha como, o que eu fiz com aquilo? Putz, eu fiquei com medo, eu queria agradar todo mundo, não falei nada, eu estava falando sobre outras coisas que não tinha nada a ver com o momento, que não precisa... E eu acho que gerar inquietação no momento de crise também pode ser positivo. Não é só olhar para a luz. Eu acho que se você tiver um olhar didaticamente orientado para uma inquietação, isso pode gerar um crescimento. E a gente está vendo que a gente precisa crescer, porque se a gente não se transformar nesse momento, se a gente não usar a merda que está acontecendo para transformar aquilo em adubo, o que a gente está fazendo com a gente mesmo? Então eu acho que importante é a inquietação. Eu acho muito delicado essa coisa assim do guru querer agradar todo mundo e só falar de passarinho voando assim, porque ele está isento da coisa toda, não está olhando para a ferida, não está incomodando. Só que quantas transformações nossas profundas não nasceram do incômodo bem orientado? Que a gente olha e fala, não, de fato, precisamos catar esses 30 quilos de merda aí fora. Ó, catamos, tá da hora agora. Então entenda que não é uma imposição ideológica. Tem que ser, não tem que ser. É para que fique bom para todo mundo. Mas será que está todo mundo se importando com isso ou está todo mundo querendo só o próprio bem? Até a questão dos meus cursos, a abordagem que eu estou buscando é me afastar o máximo possível desses estereótipos de professor espiritual. Embora eu seja um professor, eu estou tentando trazer uma abordagem completamente mais profissional, até acadêmica na abordagem. Não quero parecer aquela pessoa, não, vem cá que eu vou te ensinar aqui os caminhos da vida. Não, tem minha pesquisa,
Tem meu trabalho, minhas publicações, tem isso que eu posso partilhar com você de uma forma objetiva. Vamos ver se contribui, se não contribui. De uma forma isenta, profissional. Não de uma forma mística, vem cá, que eu vou te mostrar os caminhos da alma. Não, você está interessado em chakras? Eu tenho minha pesquisa de pós, isso, escrevi o livro. Está aqui, ó, está apresentado aqui, as referências, está aqui, pá, pum. Está interessado em curso sobre meu curso de meditação? Está aqui toda a minha pesquisa de meditação, está aqui a fonte, a referência, está aqui, vamos ver se isso te ajuda, papo, não está aqui. Não vem cá que eu vou te libertar. Tipo, cara, a gente não liberta nem a gente mesmo. Então é um momento de repensar esse trabalho, até de repensar o objetivo desse canal, o que eu acho positivo trazer. De verdade, que vai gerar transformação no dia a dia. Porque eu acredito muito naquilo que o Gandalf fala no filme do Hobbit. Cada dia mais isso está fazendo mais sentido para mim. Ele fala assim, olha, Saruman era o mago lá que virou o mago do mal depois. Saruman acredita que é necessário um grande poder para manter as trevas afastadas do mundo. Mas eu aprendi uma coisa que é diferente. Eu aprendi que é justamente as atitudes simples de amor e bondade de pessoas simples do dia a dia, despretensiosas, que mantêm o mal afastado do mundo. E eu estou tendendo muito mais para essa questão do simples hoje, da bondadezinha básica e despretensiosa. Não preciso ser o cara do cocar da luz universal aqui para... Não. Você não precisa nem ir com a minha cara, mas se eu desligar essa câmera e conseguir trazer um sorriso para quem mora aqui comigo, ainda que nem sempre, mas buscando melhorar cada dia, eu acho que aí que está a aprendizagem espiritual maior desse momento. E veja que não tem rótulo nenhum, não tem proselitismo nenhum, não tem dogma nenhum, não tem mistificação nenhuma. É eu tentando ser um bom ser humano com aquilo que eu busco tentar aprender sobre eu como espírito. Porque eu como espírito estou aqui. Não é quando eu desencarnar, é agora. Eu acho que as crises trazem um potencial muito maior de falar quem nós somos e de revelar para nós mesmos quem nós somos, o que nós nos importamos, o que nós podemos ser, do que no tempo de bonança. Quando é tempo de bonança, tá todo mundo aqui, ó, é tipo amizade. Quando você tá bem aqui, dividindo a coisa com todo mundo, tá tudo bem, tá tudo bem, ó, todo mundo sorrindo. Mas de repente você entra num momento difícil, aí você vê quem é que fica. Porque aí revelam-se os valores, a superfície cai e fica o quê? Os valores humanos. É isso que fica. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero aprender. É sobre isso que eu quero trabalhar, é sobre isso que eu quero trazer com o meu trabalho. Até como educador, fiz formação, inclusive, no sistema de educação em valores humanos. Talvez agora seja a hora de usar um pouco mais, mas de uma forma menos institucionalizada. Não sei como fazer isso, eu não sei. Não sei nem se eu vou conseguir, se eu vou fazer, se eu vou mudar, se eu não vou mudar. Mas eu acho que esse discurso, ele precisa vir, ele precisava vir. Porque a separação do joio e do trigo não é ver quem desencarna ou quem não encarna, ou quem não desencarna aqui no planeta. Porque tem gente que tá achando isso, né? Juro pra você, tem gente com uma ideia torta, achando que quem tá desencarnando de Covid é porque não vai ficar nada. Mano do céu! Que pensamento preconceituoso e maldoso. Mas beleza. Deixa eu respirar. A separação do joio do trigo não é se você está na matéria, se você não está na matéria, se você pegou gripe, se você está com a unha inflamada, se você está com Covid, se você está com ânsia de vômito ou se você não está. Eu acho que a separação do joio do trigo e que acontece dentro da gente
Não é nem assim, aquele ali vai ficar, aquele não vai ficar. Isso aí é usar conceito espiritual para ficar julgando os outros, quem é superior, quem vibra alto, quem vibra baixo, quem fica, quem não fica. Acho que espiritualidade não é sobre isso. É sobre a gente buscar ser uma pessoa um pouco melhor e mais conectada com esse amor maior, né? Chama como você quiser. Mas é sobre a gente separar dentro da gente o que alimenta valores afirmativos à vida e o que nos aparta dessa vida, criando ilusões para o nosso ego. Ilusões que nos separam através do nosso orgulho, do nosso narcisismo, nossa sensação de superioridade, tudo isso. E na dúvida, eu fico com Jesus. Eu não fico com os gurus do século XXI, não. O que Jesus estaria fazendo hoje em dia se ele estivesse aqui? Será que ele estaria, vem cá todo mundo, vou ascensionar vocês, vamos na minha nave aqui, vou tirar vocês aqui dessa ralé? Ou será que ele não estaria olhando e falando, gente, eu acho até que Jesus não ia nem vir com um grande superpoder para curar todo mundo, não. Porque a cura está no pequeno, está nos pequenos atos de generosidade. Se todo mundo está se ajudando e cooperando, a gente se cura. Vamos falar de pandemia? Pega a Nova Zelândia, pega a Austrália, pega o Butão, que quase zeraram lá o índice de Covid. É por quê? Porque o Conselho Kármico decidiu que não ia ter pandemia lá. Não! É porque desde o início eles pegaram... O que tem que fazer? Tem que fazer isso? Todo mundo colaborou, todo mundo cooperou, pronto, agora está todo mundo bem. E a gente muito preocupado em discutir ideologia e política e isso, e faz, não faz. Gente, se ajuda e... Deus ajuda quem se ajuda. E ajuda muito mais quem ajuda uns aos outros. Então, assim... O que Jesus estaria fazendo no meio disso tudo? Acho que ele não estaria dando nenhum espetáculo de grandes milagres, não. Porque o maior milagre que a gente está precisando é acordar a consciência para um pouco de amor. Se ele vem aqui e resolve todos os nossos problemas que nós mesmos estamos criando... Vide a pandemia. Se ele vem aqui, põe um raio poderoso aqui, cura todo mundo, a gente está criando isso, a gente tem que aprender a lidar com isso. Ele tira a responsabilidade da gente. Jesus ensinou como um educador. Jesus ensinou muito mais pela palavra dele, que dura até hoje, do que por um fenômeno aqui ou acolá. Claro que isso também ajudou. Mas assim, ele muda a consciência nossa, fazendo a gente refletir, repensar, se reposicionar no mundo, reposicionar atitudes. O que Jesus estaria fazendo hoje? Eu acho que Jesus não estaria... Eu não estou falando para desmerecer o trabalho das outras pessoas nesse momento, não. Eu estou falando para mim. Para mim. Eu acho que Jesus não estaria gastando o tempo dele neste momento, neste contexto, para falar mais sobre... sei lá, viagem astral agora e... Eu acho que ele estaria preocupado em trazer um olhar mais humano, mais fraterno, mais terno, mais acolhedor. Para esse momento de tanta fragilidade que a gente está passando, de tanta necessidade, um momento de sentir que tem alguém do lado e falando, olha, tô aqui. Não sei o que fazer necessariamente, não sei como ajudar, mas, velho, tô aqui contigo, cara. Pode estar doendo, pode estar sorrindo, pode estar chorando, mas você tem um coração aqui, cara. Eu acho que esse é um grande milagre. E esse grande milagre não está em discursos grandes e pretensiosos metafísicos. Está nesses valores básicos, está em educação, está numa mensagem que é atemporal, não dogmática. É uma mensagem que é universal. E é uma mensagem que está não em falas. Porque eu posso estar te falando aqui, de repente eu desligo a câmera, você não sabe o que eu estou fazendo aqui. Claro que eu sei o que eu estou fazendo e busco de ser coerente, mas assim... Tem muita gente falando. Eu estou falando aqui há quase 1h20. Isso também está me cansando de ter que ficar falando, sabe? As coisas principais que tinham que ser faladas nesse caminho já foram faladas. Sabe, quando eu falo, é tentar chamar atenção, entusiasmo de novo para esses mesmos ensinamentos que estão aí desde sempre. Não vem do meu ego. Mas eu estou vendo que talvez não seja nem o momento de continuar a ficar falando. Talvez viver junto, demonstrar junto, aprender, cair, levantar junto e, não sei, reformular de alguma forma. Talvez eu esteja só desabafando e segunda-feira eu repenso
e vem alguém e fala, Yuri, nada a ver, e beleza, eu falo, na verdade, nada a ver, mas eu acho importante estar colocando isso desse jeito, nesse momento, nesse agora, porque talvez eu queria também ter ouvido isso de alguém, de alguma forma, de alguma, não sei, talvez isso esteja apenas transbordando agora, não é nem de mim. Uma alegria ter você aqui contigo. Obrigado por continuar comigo, mesmo às vezes indo contra a corrente, mesmo não agradando a todas as sensibilidades e projeções e ilusões, e eu acho que a coisa honesta ela é mais profunda. Se você gostou, sinta-se abraçado. Se você não gostou, me desculpa. Pelo menos não te ofendi. Pelo menos eu vou dormir com a consciência tranquila. Você pode não estar concordando, mas pode estar com o coração tranquilo que eu não vou te atacar, não vou te fazer mal nenhum. É só pensamentos diferentes. Que bom que seja apenas esse o nosso ponto de divergência. E se você sintonizou com alguma coisa, eu quero que você sinta que existem corações que se importam, embora o meu coração não seja puro. Nem sempre eu me importe como eu gostaria de me importar. Mas nos momentos em que eu paro e penso, eu acho que eu consigo pelo menos me solidarizar com quem está em volta do meu jeito. Porque tem isso, as pessoas esperam que a gente se solidarize por elas do jeito que elas esperam que a gente se solidarize. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Mas eu sei o quanto é sincero, você também sabe. E da mesma forma que espero que você sinta isso, eu também espero sentir isso de você. E estou sentindo isso também de vocês todos. É bom no momento desse, de tantas incertezas, de tantas transformações, a gente se sentir identificado, se sentir em casa, se sentir em família. Eu acho que é isso, família que a família cuida. Família que a família dá base. Antes de ensinar a voar. Acho que família é sobre ter base. Essa base acontece no simples, no dia a dia. Isso me fez repensar, talvez faça você repensar ou não faça, mas que bom que você me ouviu. Pelo menos eu me sinto também acolhido e muito feliz de estar partilhando isso com vocês, de poder estar falando abertamente sobre isso. Em 2021, a gente está se irmanando nisso também e buscando uma vida melhor para a gente e para as pessoas também. Acho que esse é o principal, é uma busca coletiva. Eu acredito no mundo melhor. Nem sempre eu sou esse mundo melhor. Mas eu acho que dá pra gente olhar para o lugar certo, se é que existe, mas pelo menos um lugar de base, onde todas essas grandes pretensões podem se manifestar consequentemente depois como resultado de um trabalho mais profundo, talvez mais visceral. Beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.